Deixa eu entrar nesse assunto aqui, cara. Tinha uma galera pedindo pra gente falar sobre essa contratação do Ceará, tá? O Ceará tá contratando um jovem, o Ian do Calcaia, mas é pro sub-20. Até o menino Horácio que trouxe essa notícia, que o Ian, ele é de 2004, né? 20 anos, e o Ceará adquiriu 70% dos direitos do atleta e o resto permanece com o jogador e outros clubes. É ponta direita e canhoto, certo? O Ian passou pela base do Palmeiras, pela base do Fortaleza também. Tá aqui ele jogou contra o Ceará, tá vestindo a camisa do Calcaia e faz parte, né? O Campeonato Cearense também serve para isso, para dar uma Sim. garimpada, para observar jogadores. Foi assim que o Ceará contratou o Pulga ano passado, foi assim que o Ceará contratou, sei lá, o Jacaré em outro ano, o Kleber também. Aí pode até, galera, não, esses jogadores aí, mas pô, o Jacaré e Kleber, em algum momento eles ajudaram também, né? Vindo baratinho ali do Campeonato Cearense, o Kleber acabou jogando uma Série A, o Jacaré também, enfim, né? E aí o Ceará traz o Ian, Klaus. O Ian tem 19 anos ainda, vai fazer 20 esse ano, mas passagem aí no Atlético Cearense, Fortaleza, Palmeiras, Pague Menos e agora no Calcaia, uma aposta, né? Um jogador que vem para compor aí o sub-20 do Ceará. Exatamente, exatamente. Para fazer um processo final ali, né, nessa temporada jogando no sub-20, ao se destacar ou não, se avalia, né, uma talvez subida para o profissional, uma negociação, enfim. Captação é isso, é trabalho de base também. E sucesso para o Ian com a camisa do Ceará, que ele possa se destacar, crescer, ter sucesso aqui no Vozão, né? Então, mérito do que ele fez no campeonato, do destaque que ele teve, foi acompanhado, foi monitorado. E eu acho legal esse trabalho de base do Ceará, de captação, feito aí pelos meninos da captação, que valorizam muito os garotos daqui, sabe? Garotos Uhum. que às vezes parece que não vai dar certo, né? Em outras equipes, mas mostra muito que não significa que, por exemplo, passou na base do Fortaleza, Fortaleza não quis. Ah, porque Fortaleza não quis é porque não presta. Não, porque o Jacaré deu certo. Foi uma captação que deu certo. Tá no Bahia, foi emprestado ao América Mineiro, tem sua carreira, né? Foi uma captação do Fortaleza, que ele não vingou lá no Fortaleza, foi pro Calcaia, veio pro Ceará. O Ian tá meio que fazendo um caminho parecido, né? Mas isso não significa que o Fortaleza errou por liberar e tal. Não. É uma questão muito mais de que momento o garoto atingiu o ápice dele. Tem garotos que vão atingir o ápice dele com 21, 22 anos, 23, né? E os clubes profissionais maiores, como Ceará, Fortaleza, não tem tempo para esperar tudo isso. Então esse garoto às vezes vai para um time menor ou de uma prateleira mais abaixo, se destacam e voltam mais maduros e prontos. Eu vou dar um exemplo de jogador que passou por isso, que demorou para estourar, o Oswaldo. O Oswaldo foi estourar lá no River do Piauí, jogando Uhum. por lá, campeão piauiense, era do Fortaleza, não conseguia se destacar aqui, não conseguia render, foi para o River, foi destaque lá, foi o craque do campeonato, voltou, conseguiu render no Fortaleza, levou um tempo, né? Levou um tempo de maturação um pouquinho maior. Foi vir jogar no Fortaleza com 21, 22 anos, porque precisou desse tempo de maturação. Então, isso é normal, é do ciclo. Não há certo ou errado na categoria de base nesse aspecto. Quem lida com análise de categoria de base, aliás, com futebol de uma maneira geral, sendo muito superficial do certo ou errado, não sabe de muita coisa, né? Quer lidar como se lidasse com a quinta série. E é o que se tem muito aí, a gente analisando futebol como se estivesse analisando uma sala de quinta série. Então, assim, é mais complexo do que se imagina, e o jogador subir e estourar na base para o profissional, nem sempre é no tempo que o clube espera. Por exemplo, o clube só espera para o jogador até os 20 anos. E daí ele vai decidir se o cara vai profissional ou não. Pode ter jogador, Douglas, que não foi selecionado para subir para o profissional e ser o caso desse cara ser o grande destaque em outra É, equipe. é. Mas os dados estavam dizendo outra coisa, as percepções e análises estavam dizendo outra coisa. E futebol é assim, é subjetivo. Você tenta minimizar esses erros para você identificar que os reais potenciais que você está analisando são os reais potenciais que vão virar no profissional. Nem sempre isso é uma análise precisa. Quer um exemplo prático? Jogador que não estourou no seu time principal e que hoje rendeu milhões e milhões a outro time, Claudinho. Era do Corinthians, foi o craque do Brasileirão pelo Red Bull Bragantino. O Corinthians ganhou R$ 1 com o Claudinho, praticamente.
e o Claudinho foi vendido uma fortuna para o Zenit. Hoje o Corinthians quer comprar o Claudinho por uma fortuna. Landim, o Mancini, Landim Clau, né? Mancini, ele falou na coletiva, ele meio que tentou fugir da pergunta ali dos repórteres e tal, mas depois o Danilo deu uma apertada em relação a contratações, e ele soltou aquela de estamos de olho, né? Estamos observando no mercado, né? Se tiver uma oportunidade, até porque a janela vai até começo de março, menos de um mês aí para fechar essa janela, e depois que fechar, você só vai poder contratar em julho, né? Só vai poder colocar novos jogadores no elenco em julho. Será que vem aí mais contratação ou fechou o elenco? O que é que vocês acham? Eu acho que, se pudesse, eu traria ainda pelo menos 2 peças. E aí, mas aí é aquela coisa, já no limite de ter que resolver algumas outras situações e não perder tempo, né? Acho que eu tô falando aí da situação na zaga, e na ponta talvez tenha uma lacuna deixada pelo Barleta, por exemplo, para dar uma dinâmica ali, assim, ou pela direita ou pela esquerda, mas um jogador que combata na velocidade no 1 contra 1, sabe? Aquele cara do confronto direto no 1 contra 1. Porque o Janderson oscila demais, oscila para baixo, né? Demais. E é o único que a gente tem de 1 contra 1 no banco e só temos o Pulga. A gente só tem basicamente jogador de 1 contra 1 nas pontas, efetivamente, o Janderson e o Pulga. É muito pouco. É muito pouco, né? Então, talvez um ponto e um zagueiro eu ficaria de olho. Ficaria de olho. Eu tô dizendo que tem que trazer, mas eu acho que a ponta precisaria trazer. O zagueiro eu ficaria de olho, aguardando a oportunidade de mercado. Eu concordo também. Eu acho que a gente só tem o Pulga para fazer 1 contra 1. O Castro, eu vi muita gente querendo dele um drible, colocar a bola na frente, ganhar na força. Ele não é um jogador de fazer isso, é um jogador muito mais de associação, de tabelar, de triangular, de fazer um passo como ele fez lá para o Castilho, né? Então, fazendo uma armação ali pela lateral do campo, não é um jogador que vai para o confronto, que vai partir para dentro do zagueiro. O Saulo talvez um pouquinho pudesse fazer isso, mas eu nem gosto dele jogando tão aberto. Eu acho que seria mais Janderson e Pulga mesmo, mas para mim teria que ter um ponta também, seria o ideal. Agora, se você me perguntar se eu acho que vem, aí já acho que não vem, não. Acho que a gente vai, pelo menos até o final dos estaduais aí, dessa forma, e vamos ver como é que o elenco vai se moldar para o início do brasileiro. Para agora, eu acho improvável que venha mais alguma contratação, até porque a gente está vendo ainda alguns ajustes financeiros, né? A gente tem visto tanto o Haroldo quanto o João Paulo nas últimas dizendo que estão montando ainda, organizando, então acho improvável que venha contratações agora ainda para o estadual, para a Copa do Nordeste. Esse foi um corte aqui do BPR, então você vai chegar naquele likezão, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e tamo junto. Até o próximo vídeo, até o próximo corte, hein? Valeu, bora Vozão, bora pro racha.